Boa noite. É da Autoridade para as Condições de Trabalho, minha senhora. A senhora é funcionária? José Lourenço já era inspetor do trabalho há uma mão cheia de anos, quando os recibos verdes ganharam uma dimensão económica e social, massiva e abusiva, nas relações de trabalho em Portugal, em meados dos anos 80. Manuel Carvalho da Silva era planificador de trabalho numa empresa de eletromecânica e acabava de ser eleito coordenador da CGTP-IN. Faltavam 10 anos para João Proença suceder a Torres Couto na liderança da UGT. José Vieira da Silva, atual Ministro do Trabalho, dava aulas de economia na universidade. O advogado João Correia já tinha quase uma década de experiência em direito do trabalho. Marcelino Pena Costa já trabalhava na Manpower, primeira empresa de trabalho temporário do país, inaugurada pelos pais 20 anos antes. Em meados dos anos 80, Romana Sousa iniciava um longo percurso de 22 anos a recibos verdes. Vítor Monteiro andava pelos 20 anos, mas já contava quase 15 de trabalho. Primeiro, ilegal, sempre precário. O futuro jornalista e fundador dos Precários Inflexíveis, João Pacheco, aprendia as primeiras letras. Maria João Sousa andava no liceu, a 20 e tal anos de distância, do dia em que perdeu um emprego de 10 anos na função pública, a recibos verdes. A minha chefe de divisão estava à minha procura, chamou-me ao gabinete dela e comunicou-me que tinha havido uma reunião e que tinham selecionado o meu nome para ser dispensado. Pronto, és tu, tenho muita pena. E nesse dia, uma sexta-feira, eu arrumei as coisas e fui-me embora. E depois é o nada, não é? Depois é o nada, não é? É a pessoa sai de lá com a sensação que não sabe fazer mais nada na vida, porque fez aquilo a vida toda. Nós somos jovens até tarde e depois não somos, não é? Porque depois se uma pessoa sai de lá tem 35 anos, não é fácil arranjar emprego. E depois volta ao zero, volta a estas empresas em que sou tratada como recém-licenciada, pagam uma miséria, faço tudo e mais alguma coisa. E uma pessoa de repente era muito boa porque tinha uma experiência muito boa, mas depois está aqui. É esquisito. É deprimente. Comecei a trabalhar em 1996, desde então nunca soube o que era ter um contrato ou subsídios de férias e de Natal. De início, quando terminei o estágio no público e me convidaram para colaborar, aquilo era muito engraçado e pagavam uma peça. Eu nunca tinha recebido dinheiro, nunca tinha trabalhado. Aquilo era muito giro. E eu vivia em casa da minha mãe, por isso tudo bem, ganhava pouco, mas era giro. Eu não sei que futuro vou dar à minha filha. Nem sei se vou ter dinheiro ou se posso dar o futuro à minha filha, neste momento. Porque a idade vai avançando e nós, neste momento, os trabalhadores somos material descartável para as empresas. Maria João Sousa começou a trabalhar para o Estado como arqueóloga em 1998, no então Instituto Português de Arqueologia, atual IGESPAR. A base do Instituto eram pouquíssimos funcionários do quadro e depois tudo suportado por recibos verdes. Quando houve agora esta fusão, foi-nos comunicado que pronto, não se podiam manter os recibos verdes, que era totalmente ilegal, que as pessoas iam passar a contrato individual de trabalho. A orientação política que o Governo está a dar a todos os serviços é olharem para todas as situações de contratação que existem e, sempre que elas corresponderem a necessidades efetivas dos serviços, far-se-á o que a lei obriga, abrir-se-á os concursos que são necessários para preencher esses postos de trabalho. Isto foi em dezembro de 2007 que eles comunicaram aquilo. No meu caso eu fui despedida e os colegas que lá estão continuam a recibos verdes, portanto também não lhes fizeram contrato. É uma situação que continua por resolver e eles continuam lá com o coração nas mãos, não é?
Durante 10 anos, Maria João Sousa teve um horário a cumprir no local de trabalho, uma hierarquia e um pagamento mensal fixo. Se o Estado cumprisse a lei, estaria nos quadros. Mas saiu com o coração nas mãos, sem indenização nem subsídio de desemprego. Teve a sorte de conseguir trabalho rapidamente. Na mesma área, numa empresa privada, a ganhar menos, outra vez a recibos verdes, novamente com todos os deveres, mas sem nenhum dos direitos de um contrato de trabalho. As empresas acabam por não ter qualquer tipo de gastos. Os trabalhadores não têm proteção de social. Os trabalhadores que quiserem ter um seguro de acidentes de trabalho têm que o fazer eles próprios. Não têm direito a fundos de emprego, não têm direito a férias, não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a nada. Têm a obrigação de trabalhar, cumprir um horário, fazer exatamente o mesmo que qualquer outro trabalhador faz, mas sem direitos. Se a Autoridade para as Condições de Trabalho tivesse detectado o caso de Maria João numa inspeção como a que está prestes a iniciar neste ginásio de Cascais, que não autorizou filmagens, a empresa teria sido notificada para integrar Maria João Sousa nos quadros e talvez ela não estivesse agora a contar que acaba de ser novamente dispensada. É a segunda vez que passa por isto este ano. Foi-me comunicado na segunda-feira que seria dispensada do trabalho que estava a efetuar desde janeiro, a recibos verdes, não é? Eu acho que... Contratação a termo, portanto, é a generalidade, penso que tem 2, 3 trabalhadores que são efetivos. Os restantes, sobretudo da parte técnica, os personal trainers, toda a gente está a recibos verdes, e há vários anos. Agora vamos ver, portanto, os elementos que vamos trazer para demonstrar que, de facto, é uma situação de trabalho de seguridade e não de recibos verdes. A empresa acabou por ser notificada para assumir como trabalhadores efetivos os profissionais incorretamente considerados trabalhadores independentes, caso não cumpra a notificação. As multas podem chegar aos 414 mil euros, mais de 80 mil contos. A inspeção no ginásio ocupou mais de metade da equipa de José Lourenço durante toda a manhã. José Lourenço coordena a ação da Autoridade para as Condições de Trabalho nos concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra. Tem uma equipa de 7 inspectores. 7 inspectores para a área de 3 concelhos. Muito grandes, Cascais, qualquer um deles. Muito Oeiras e Sintra. E essa insuficiência traduz-se e reflete-se em quê? Em não conseguirmos chegar a todo lado. Há 15 anos, a Inspeção-Geral do Trabalho tinha mais de 500 inspectores no quadro. Hoje, a Autoridade para as Condições do Trabalho tem apenas 273 inspectores para todo o país. Um país com altos níveis de incumprimento no domínio das relações sociolaborais. Um país que tem também um dos mais altos níveis de precariedade laboral da União Europeia. Temos cerca de 700 ou 800 mil trabalhadores em recibo verde. E temos outros tantos em contrato a prazo. Portanto, pode verificar que quase metade da população ativa portuguesa está em situação de precariedade. A precariedade existirá sempre. A precariedade ilegal também existirá, mas temos que combater com determinação. Combater através da inspeção, através dos tribunais. A inspeção ainda esta semana o Inspetor-Geral disse que nem temos sequer metade dos inspectores necessários. Pois, mas com este acordo é bom ter presente que se está previsto admitir até o ano que vem 120 novos inspectores. Isso já foi proposto 50 vezes. Carvalho, isso não é uma forma de discutir o que é que seja. Mais 50. Porquê? Porque foi o senhor que disse sempre que iam ter mais 100. Mas não sabe que... O que é muito importante. Mas está a pôr em causa que estão a ser contratados, que há um concurso feito, que as pessoas estão a ser selecionadas. Mas nós vimos a falar dos mesmos 100 desde o início da legislatura. Mas o senhor quer que eu não cumpra a lei? É a legislação para concursos de inspectores que é efetivamente muito morosa e muito burocrática. Eu recordo-me que quando eu entrei para inspetor-geral em 2004, estava a decorrer um concurso para 45 inspectores que tinha sido iniciado em 2001, veio ser concluído em 2007. Significa que demorou 6 anos. E este mesmo que está a decorrer agora, como sabe, houve 9.552 candidatos para 100 vagas. E, portanto, mesmo assim, apesar de ter sido anunciado e a abertura ter sido feita em julho do ano passado, vamos ter um prazo muito mais curto do que os anteriores, mas mesmo assim é muito longo para aquilo que pretendemos. No acordo tripartido entre governo, patrões e sindicatos para a revisão do Código de Trabalho, que a CGTP não assinou,
o Governo compromete-se a atingir em 2009 o número de 400 inspectores no quadro. Eu penso que nós teríamos uma atuação extremamente positiva se tivéssemos um número de cerca de 550 inspectores. O Governo compromete-se também a reforçar o apoio técnico e administrativo, com 50 pessoas por ano até 2011. O pessoal de apoio, que neste momento ainda não temos nada, não é? O nosso apoio administrativo não é nenhum. Todo o trabalho de escritório é atualmente garantido pelos inspectores. Luís Jerónimo e Eduardo da Graça perdem agora uma tarde de preciosa presença no terreno, a lançar dados no computador. Olá e seja bem-vindo à iniciativa. Hoje começamos por falar de igualdade do... Isto é o standard com que se pode medir. É a tarde em que Vítor Monteiro, em Rio Tinto, lamenta não ter o canal Parlamento. Hoje expulso na Assembleia da República do Trabalho. Hoje, por acaso, tive pena não ter canal cabo. Gostava de ter visto esse debate, apesar que já adivinho o que cada um diz. Vítor Monteiro começou a trabalhar aos 5 anos de idade. A minha mãe não tinha de deixar ficar, porque ia trabalhar de noite como padeira, aqui no Porto, e às 5 da manhã, 5h30, e levava-me a trabalhar com ela. Portanto, eu comecei a trabalhar no trabalho infantil não declarado, primeiro com a minha mãe, a dar o pão. Depois entrei na primária, continuei a andar com ela, porque o meu pai trabalhava de noite. Depois de acabar a primária, acabei de ir para uma drogaria. Depois entrei na hotelaria e entrei com 12, 13 anos e foi por aí fora, até agora. Completou o ensino secundário a estudar à noite. Nunca teve um contrato de trabalho efetivo. Vítor Monteiro trabalha há quase 40 anos, com contratos a prazo, recibos verdes e trabalho temporário. Comecei a pensar que, se calhar, nem podia arriscar a casar. Porque o contrato a prazo queria dizer que, ao final de 6 meses, o contrato vinha para a rua e depois o fundo de desemprego, mesmo que durasse, durava pouco tempo e não sabia que estabilidade é que ia ter da minha vida futura. Mas isso foi sendo da minha vida. Eu nunca consegui fazer projetos a longo prazo. Fiz 35 anos e não tenho filhos, e uma da situação tenho perfeita consciência que, embora as pessoas digam todas, isso pode-se ter filhos, tudo se cria, não é bem assim. Esse é o meu dilema. Que futuro para ela? Eu estou a dar cara neste momento, estou a pensar nela. Muita gente tem medo, toda a gente tem medo de dar a cara, e eu, quando estou a fazer isto, já não é por mim. Estou a dar a cara pela minha e pela filha de toda a gente que neste momento não sabem qual vai ser o seu futuro. Mas não tinha sequer a noção da dimensão. Neste momento, Vítor não sabe se vai ter trabalho amanhã. Trabalha na hotelaria e faz entrevistas porta a porta para estudos de mercado. Às vezes estou a esperar, porque às vezes pode ligar da hotelaria, pode ligar do estudos de mercado, eu tenho que estar à espera para arrancar, porque uma hotelaria tem que arrancar a hora. E agora, como não tenho carro, tenho que esperar mesmo em casa, que é para, se às vezes ligarem, pegar na roupa e zarpar logo. E é assim que se define a nossa vida. Um simples minuto em que eles não possam atender um telefone será substituído logo por outra pessoa, não é? Porque o cliente não pode esperar. Estou sim, Fábio. Boa tarde, é Lúcia da Manpower. Como está? Tudo bem? Obrigada. Fábio, diga uma coisa, caso fique selecionado para iniciar funções, poderá começar na próxima sexta-feira? É que eles têm muita urgência. Sim? Não há problema? Ok. Gabriela trabalha há 38 anos na Manpower. Na recepção da Manpower, Gabriela assistiu nos últimos anos a um aumento inédito da procura de trabalho temporário. Completamente. Muito mesmo, muito. A partir de quando? Talvez há uns 6, 7 anos para cá, pessoas que perderam os seus empregos, até pessoas com já, ontem, por exemplo, uma senhora com 60 e muitos anos. As próprias pessoas já começam a ficar receptivas a situações, uma pessoa licenciada a receber uma proposta para recepcionista. Estão muito receptivas a isso. Querem, de qualquer maneira, quase que imploram. Há muita gente que faz qualquer coisa. Ontem um rapaz licenciado, por exemplo, eu disse, mas você vai querer fazer trabalho de servente da construção civil? Enquanto tiver 2 braços e 2 pernas, eu quero trabalhar. Inaugurada em 1962 pelos pais de Marcelino Pena Costa, a Manpower foi a primeira empresa de trabalho temporário do país e manteve-se sozinha no mercado até 1969.
Quando veio o 25 de Abril, estavam 4 empresas a trabalhar, 3 fecharam. Quando veio a Revolução, Marcelino Pena Costa foi fazer teatro. Passou 10 anos no grupo A Barraca, regressou à empresa familiar em 85. O mundo do trabalho tinha mudado. Era só recibos verdes, ninguém respeitava minimamente os trabalhadores. Estávamos numa época de grande crise mundial, mais uma, agora estamos a atravessar outra. Acima de tudo havia um fator ideológico nessa época que foi marcante em toda a Europa, a flexibilidade das relações de trabalho. Portugal entrava na CEE, Mário Soares deixava o governo, Cavaco Silva chegava ao poder. Era como que um fator de progresso, de liberdade, de modernidade ter recibos verdes. Eu posso dizer que muitos jovens trabalhadores nessa época até se vangloriavam de ter esse recibo verde. Não penso que era só um problema dos empregadores. Muitos jovens trabalhadores dessa época, e eu bem os apanhei aqui no meu escritório, eles vangloriavam-se de não terem trabalhadores por conta de outra, terem recibos verdes, mal sabendo que aquilo era a cancerigenação da sua própria relação. E quando é que começou a receber no seu escritório pessoas? Quando passaram a ter mais 7 ou 8 anos de recibos verdes, passaram a ser despedidos sem justa causa e sem possibilidade de reclamar fosse o que fosse. O efeito boomerang deu-se nos anos 90. A fatura foi pesada, mas a memória é curta. Não a de José Lourenço, que bem se lembra. O combate ao uso ilegal de recibos verdes tornou-se prioritário. Com os quadros de pessoal mais compostos, a Inspeção-Geral do Trabalho ganhou muitas batalhas. Sobretudo a partir de 95, 96, sim, foi um combate cerrado, de facto, aos recibos verdes. Os liberais anos 80 tinham sido também terreno fértil para as empresas de trabalho temporário. O negócio floresceu num vazio legal. A primeira lei fez-se em 89. Nessa altura legalizaram-se para aí umas 50 empresas de trabalho temporário, não é? Quer dizer, o submundo nunca se converteu totalmente à legalidade. Hoje temos 260 empresas, mas mensalmente desaparecem 4 ou 5 empresas e aparecem outras porque não se aguentam no mercado. Quando desaparecem ao fim deste tempo, significa que deixaram dívidas. Umas não resistem aos atrasos das empresas nos pagamentos da mão de obra alugada. Outras transferem-se para o submundo, o grande mercado negro do trabalho em Portugal. Constitui-se essencialmente por antigas empresas de trabalho temporário que deixaram a atividade, mas continuam a laborar. Eu, se fosse trabalhador de uma empresa de trabalho temporário, a primeira coisa que fazia era sindicalizar-me. Perguntar à empresa, tem alvará? Perguntar à empresa, eu vou ter contrato de trabalho, eu vou ter descontos para a segurança social. Portanto, se o trabalhador perguntar estas coisas todas antes de aceitar e trabalhar, é, em princípio, não é? Porque estas coisas, em princípio, está a trabalhar com uma empresa legal. Tenho-me referido também, Paula, que pretendia na área do call center. Porquê o call center? Penso que há mais facilidade. A nível de vínculo laboral, portanto, o vínculo será com a Manpower, através da Manpower, e serão contratos quinzenais, renovados automaticamente até um período máximo de 12 meses, que é o que lhe permitir, portanto, na lei de trabalho temporário. Olha, é efetivo? Não. Termo? Sim. Quantos meses? Este é de 1 ano. Este novo. Começou com 6 meses, depois fez 1 ano. E sabe porquê que o contrataram a termo e não o puseram em efetivo logo? Porque, assim, a minha explicação que me deram é que havia ali ao meu trabalho, então, depois, mais tarde... Não sabem explicar. Dizem que é prática normal da casa, nem sequer questionam essa tomada de posição da empresa. E eles sentem que é uma situação irregular ou não? Não, para eles é normal serem contratados a termo. Dos 29 trabalhadores deste restaurante do Parque das Nações, em Lisboa, 27 são contratados a prazo. 2 efetivos? 2. Qual é o fundamento com que os contrata? Como assim? Se tipo, para celebrar contratos a termo certo, tem que ter um fundamento, não é? Tem que dizer porque é que os contratam. Um motivo da celebração do contrato a termo certo. Precisa-se de mão de obra, né? Contratamos sempre com um contrato de 6 meses. Não é bem assim. A Autoridade para as Condições do Trabalho concluiu que a contratação a termo não está fundamentada e notificou a empresa para que reconheça os trabalhadores como efetivos. Se a empresa não cumprir, e tendo em conta o volume de negócios, pode vir a pagar uma multa de 4.320 € por trabalhador.
No restaurante do lado, o cenário é semelhante. 32 trabalhadores, 10 efetivos. Sabe o motivo porque é que os outros estão contratados a termo? Qual é o fundamento? Nós, na altura do verão, temos sempre mais Reforçam, pessoas, não é? reforçamos o pessoal. Para Carlos Revés, que veio do Alentejo tentar a sorte em Lisboa, tem sido um longo verão. Há quanto tempo trabalha aqui? Desde junho de 2006. Está efetivo? Ainda não. Contratado a termo? Sim. Ordenado? Esse é 400 e qualquer coisa, mais um subsídio de alimentação. Olha, diga uma coisa, quando o contrataram a termo, disseram-lhe porquê? Porquê que o contratavam a termo e não como efetivo? Porque vi numa altura também que isto estava... Mas desde 2006 já... Sim, mas também vi como isto também não é certo. A Autoridade para as Condições do Trabalho não considerou fundamentadas as razões da contratação a termo e notificou a entidade empregadora para reconhecer os trabalhadores como efetivos. Em caso de incumprimento, a coima poderia chegar aos 3.840 euros por trabalhador, mas a empresa decidiu integrar os 22 trabalhadores. Então não tem cá trabalhadores? E eu quando me fixo aqui a folha, deixo logo os sábados, domingos e feriados. Diga-me uma coisa. Mas tem cá gente a trabalhar, para que se risca? Isso é uma empresa ao qual o trabalho agora está tomado, pronto, é dedicado por uma mexaria, e vai para conseguir trabalho. Para conseguir arranjar trabalho para dar fazer aos trabalhadores. O senhor não pode evocar isso como razão para não pagar o trabalho suplementar, não é? Mas também eu pago todos os meses para a Segurança Social. Por isso e mesmo. Há muitos que andam aí com muito trabalhador clandestino e eu todo o trabalhador que tenho está todo legal, senão também não aceito. Se viajar pelo país de manhã cedo ou depois ali a 3, 7 e às 8, vê uma quantidade de carrinhas de 9 lugares cheias de operários a andarem de um lado para o outro. Isso são tudo mão de obra ilegal que está aí. Depois há os profissionais por conta própria, engajadores, os chamados engajadores de mão de obra, e que mexem normalmente com os ilegais todos. Porque ainda há aqueles tipos que estão fechadinhos aí nos contentores e que só saem para ir trabalhar. Fiscalizar era mais ainda. Mais? Pois ainda mais. Para quê? Para vocês agora ultimamente é que têm lugar? aparecido mais vezes porque há pouco trabalho. Olha, não é verdade. É verdade. Desculpa, a inspeção eu já cá ando há trabalho, muitos anos e sei muito bem. Olha, eu ando a fazer obras desde 98 e o senhor sabe muito bem que desde a Expo, a Inspeção de Trabalho, neste momento e a ACT, aparece muito nas obras constantemente. Eu também sei que esta obra já foi visitada. Marcelino Pena Costa bate-se pela credibilização do trabalho temporário. Reconhece que, mesmo em empresas legalizadas, há atropelos à lei. Sublinha que o lado ilegal do negócio tem uma dimensão incomparavelmente maior. Fala de milhões de euros por ano em fuga aos impostos e à segurança social e calcula que mais de 10% da mão de obra do país é movimentada por este mercado negro, enquanto as 260 empresas legais não colocam todas juntas mais de 2% dos trabalhadores do país. O mercado do trabalho temporário continua a crescer em Portugal, mais do que na maioria dos países da União Europeia. Somente, por favor. O telefone ainda vai tocar esta noite em Rio Tinto, mas Vítor Monteiro ainda não sabe. São 8 horas e ele corre os canais em busca dos resumos televisivos do debate sobre o Código de Trabalho. Por isso, o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Norte-Americana injetaram hoje mais 180 mil milhões de dólares nos mercados. Tudo para acalmar o sistema financeiro. Não consegue. É mais um dia de nervos para o setor financeiro. Vai avançar para um despedimento coletivo. Os funcionários começaram hoje a ser despedidos. A mulher de Vítor Monteiro trabalha em situação precária como ele há 8 anos, desde que perdeu o emprego na indústria têxtil. Vieira da Silva apresentou a proposta de revisão aos deputados. O PS, neste momento, está a desferir um dos maiores ataques. Claro. Aquilo que o PS fez não é uma cambalhota. Talvez inspirado pelo período de preparação olímpica na altura, isto é um verdadeiro triplo mortal encorpado à retaguarda. Pode fazer as piruetas que... Quais são as alternativas mais eficazes do que aquelas que esta proposta avança no domínio de combate à precariedade? Mais estabilidade e melhores salários. Uma outra alternativa.
contratos a prazo, situações de recibos verdes, o trabalho temporário, no plano do tratamento do direito do trabalho, progressivamente vão sendo tratados ao nível do trabalho estável. E isto é um erro. Se há coisa que este Código não faz, é de tratar de forma idêntica todas as formas de relações de trabalho que existem. Para um empregador, ter um trabalhador num contrato a termo ou um trabalhador num contrato por tempo indeterminado tem custos diferentes. Os 5% para a Segurança Social dos recibos verdes vão ser os trabalhadores a pagá-los. Não somos nós que dizem, são os patrões. Aliás, é curioso. Sr. Ministro. Espanta-me que o Dr. Carvalho da Silva agora reproduza as afirmações das associações patronais. Reproduz, claro. Estava à espera que as associações empresariais apoiassem uma taxa sobre essa situação. Mas os empresários não são pessoas sérias neste país. Tem que ser. Defendem os seus interesses, tem que como ser. o senhor defende os seus. Mas, além disso, alarga-se o período experimental, que é uma aberração, este alargamento para os 6 meses. Não, nunca será o nosso código. Diremos sempre que nunca será o nosso código. As nossas propostas seriam necessariamente diferentes se estivéssemos numa proposta de conflitualidade, de ruptura, e não numa proposta de compromisso. Agora, para além da atuação em termos da legislação de trabalho em si, o Governo tem que atuar, primeiro, dando exemplo na função pública, que é fundamental. Segundo, atuando em termos da efetividade da lei, que é outra questão central. Uma questão é a lei, outra é o respeito pela lei. Se os nossos tribunais continuarem a ser o que são, se continuarmos a extinguir tribunais de trabalho, se a nossa inspeção de trabalho continuar a ter falta de meios, materiais, humanos, inspectores, e se continuar a trabalhar divorciado dos sindicatos e das associações patronais, é evidente que os mecanismos de efetivação não serão levados a sério. O Governo dava um grande contributo neste momento se travasse e se pusesse de lado a revisão do Código que está a fazer, porque esta não é a prioridade. Está a querer dizer que o que pretende é que se mantenha a atual legislação. O Governo não está interessado nisso. O Governo acha que este Código é um Código melhor do que aquele que existia e, portanto, vai continuar a fazer essa reforma. O que é que as amas ganham com isto? Nada. Não temos direito a nada na mesma. Nada. Vamos pôr a nossa papinha, vamos lá. Neste momento somos à volta de 1.400 amas das instituições, amas que são enquadradas, têm formação, têm uma licença para funcionarem. São amas diferentes das amas particulares. Já vamos ficar a ter direito a tratar dos nossos filhos quando eles estão doentes? Temos direito aqui. Abaixo, se precisarmos, temos direito ao fundo de desemprego se formos despedidas. Temos direito aqui. Trabalham para a Segurança Social, para IPSS ou, como Romana, para a Santa Casa da Misericórdia. Gira, lavar os bigodes, lavadinha, essa cara bem lavadinha. Romana Sousa tem 58 anos, desde os 36 que passa recibos verdes à Santa Casa. A lei chama-nos trabalhadoras independentes. O 23º artigo obriga-nos a ser trabalhadoras independentes, no nosso decreto-lei. Chuta para ele. Há anos que lutam pela integração nos quadros das instituições e por um regime contributivo mais justo. Pelas 3 crianças que tem a cargo, Romana recebe 533 euros, desconta 195 para a Segurança Social. As amas descontam este dinheiro, mas não têm direito ao fundo de desemprego. Eu acho que é muito injusto. Eu acho que é a palavra sempre mais que eu digo mais vezes, mas é uma injustiça porque eu faço este trabalho com muito empenho. Acho que faço ajudo as crianças ao seu desenvolvimento de uma maneira bonita e global. Eles crescem lindamente. E, no fim, comparando com as colegas com quem trabalho do meu infantário, acho que não está correto. Parecemos quase o parente segunda, o parente pobre da instituição. Até logo, dormam bem. O telefone tocou por volta das 9. Vítor tem trabalho amanhã. Hotelaria, pegar de mesa extra. Vou pegar em tampos, vou pegar em cadeiras, o que for necessário. Que em princípio vem buscar às 9 e depois tanto pode ser 2, como 3, como 4, como 10 horas, como 12, como 15. Não sabe a partida? Nada. Nem para onde vamos. E vai ganhar quanto? À hora? Entre 4 e 4,5.
na ordem desses valores. Às vezes fico com o tempo de trabalho naquela altura e fico revoltado porque não posso fazer aquilo que quero. Porque a entidade patronal obriga-nos a não ter vida própria, porque a qualquer hora liga-nos e nós temos que ir. Não temos outra hipótese. Porque se não formos também para não ganharmos dinheiro e depois eles põem-nos para trás e vão outros. Tem um exército de gente desempregada à espera da míngua, tanto da migalha. E isto é o efeito da precariedade. É horrível. É muito horrível. Psicologicamente é tramado. Aliás, eu há 2 anos e tal tive um rompimento cerebral por excesso de trabalho e por às 3 da manhã tinha chefes a ligar-me às 7 da manhã tinha que trabalhar noutro sítio. Depois perdi a casa para o banco, porque a precariedade, estive doente, tive depois esgotamento, não conseguia pagar a casa ao banco, acabei de perder a casa e depois acabei por alugar aqui esta casa. Algum de vocês viu o Código de Trabalho debate na televisão? O debate da Primeira Revolução, o Código de Trabalho. O debate? Sim, no telejornal. Hoje? Não, temos que saber o futebol. Pois, pelo futebol. Ninguém viu. Já sabia, ninguém viu. Se a discussão de futebol, agarra só futebol. Também há. Deixa passar! Que o trabalho é coisa séria! E esta precariedade só nos traz a miséria! Mas não apanhou. Então está bem, temos Cristina Andrade e Vítor Monteiro não se conhecem, mas é a mesma batalha que os traz a esta Rua do Porto em dia de marcha contra a precariedade. Vítor acaba de criar em Rio Tinto um pequeno movimento contra o trabalho precário. Cristina ajudou a fundar o Ferve, fartos destes recibos verdes, em meados de 2007. Com a ajuda de um blog, frequentemente consultado por inspectores de trabalho, cumpriu 2 objetivos. Trouxe os falsos recibos verdes para a ordem do dia e pôs os trabalhadores a recibos a partilhar experiências. Perceberem que não estão sós, não é? Portanto, que se começasse a criar esta noção de grupo e alguma identidade, digamos assim, perante esta causa. E, de facto, o blog ajudou a isso, ajudou a que as pessoas fossem partilhando, não só lendo outras histórias, como também partilhando as suas próprias histórias, quase todas no anonimato, naturalmente, por causa do receio de serem despedidas. Há pessoas que já foram agredidas, as pessoas têm receio por tudo. Têm receio pela agressão física, têm receio pela agressão verbal e têm receio pela falta de sustento, principalmente. Um dos primeiros e-mails que tivemos foi uma pessoa que nos contactou que trabalhava há 4 anos a recibos verdes, era professora numa universidade e não sabia que não tinha direito a subsídio de desemprego quando terminasse a prestação de serviços. Portanto, há de facto um desconhecimento muito grande relativamente àquilo que significa trabalhar a recibos verdes. Falso recibo verde, contrato a prazo, contrato temporário. Boa tarde. Sim, senhora, aqui está. Um falso recibo verde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sim, senhora. Contrato a prazo. Aqui está. Muito obrigada. Boa tarde. A nossa expectativa inicial, digamos que foi claramente superada. No espaço de 1 ano e meio, acho que se fala bastante mais de recibos verdes do que aquilo que se falava há 1 ano e meio. Eu não sei se houve alguma, ou se alguém divulgou que realmente estaríamos a combater este ano os recibos verdes, mas tem aparecido muito mais. Pelo menos aqui em atendimento tem aparecido muito mais. Quando recebeu o Prémio Gazeta Revelação 2006, o facto de trabalhar a recibos verdes já pesava ao jornalista João Pacheco. Parece que é costume dedicar-se a este tipo de prémios. Vou dedicá-lo a todos os jornalistas precários. Passado 1 ano da publicação destas reportagens, após quase 3 anos de trabalho como jornalista, continuo a não ter qualquer contrato. Quando ganhei o prémio fiquei contente, claro, mas senti-me frustrado ao mesmo tempo porque, quer dizer, eu tinha andado ali a ganhar uma miséria e a trabalhar como qualquer outro jornalista da casa. E a fazer coisas que, pelos vistos, eram consideradas boas e não tinha direito a férias, não tinha direito a ficar doente, não tinha direito a nada. E comecei a ficar um bocado frustrado com isso. Ter ganho o prémio também, aquilo foi anunciado e não ter sido convidado para nada, que eu de repente pensei, ganhei o prémio, então se calhar isto é uma espécie de passaporte para a profissão a sério, vou ser convidado para ir para o quadro de algum jornal ou de alguma televisão, não interessa. Eu achei que era uma treta aquilo que nos andavam a impingir à minha geração, que e tal, começas a trabalhar com dificuldades, recibos verdes e a ganhar pouco, mas depois, se mostrares o teu valor,
com certeza que vais ter os teus direitos como uma pessoa normal, a férias, a ficar doente, a ter filhos e a ter 5 dias para estar com o filho e essas coisas que são basicamente direitos humanos hoje em dia. Começou no público, hoje trabalha para a Visão. Há pouco mais de um ano ajudou a fundar os Precários Inflexíveis. Tem 27 anos. Vai ser pai este mês. O paradigma dos empregos para toda a vida, mesmo no Japão, está a terminar, isso é inevitável. Nós não vamos estar agora aqui a gritar queremos estabilidade e queremos empregos para a vida, não se trata disso. Agora, o trabalho, falo por mim, o trabalho tem que ser como o amor, é eterno enquanto dura, mas enquanto é eterno tem que haver uma relação recíproca em que, se eu estou a trabalhar para determinada empresa, não posso ser desamparado completamente se ficar doente ou se tiver um filho. Em 2007, a ação da Autoridade para as Condições do Trabalho levou à integração de 4.015 trabalhadores nos quadros das respectivas empresas. 2.854 tinham um contrato a prazo sem fundamento legal, 576 estavam em situação irregular de trabalho temporário, 398 não tinham qualquer tipo de vínculo, apenas 187 eram falsos recibos verdes. Nesta matéria temos muito poucas denúncias, portanto era importante que as pessoas tivessem a coragem de apresentar as denúncias. O Estado está fora da alçada da Autoridade para as Condições do Trabalho. Na função pública, a ação dos inspectores limita-se ao domínio da higiene e segurança. No âmbito do trabalho irregular, os inspectores visitaram o ano passado mais de 20.000 empresas. Destas inspeções resultaram mais de 4.400.000 euros em contribuições pagas à Segurança Social, mais de 7 milhões de euros em multas e mais de 12 milhões de euros em salários e outras dívidas pagas aos trabalhadores. Foi um ano de reorganização para a Inspeção do Trabalho e os números revelam um aumento de eficácia em relação ao ano anterior, mas não chegam para alterar o panorama de incumprimento e impunidade que caracteriza as relações laborais em Portugal. Deixe-me recordar uma situação que tivemos há alguns anos em que impusemos, na altura, através de negociações e de processos que foram instaurados no Tribunal, a regularização das situações das repositoras nos hipermercados, os chamados hipermercados. Em muitas situações em que elas passaram dos chamados recibos verdes para contrato de trabalho, passado pouco tempo eram despedidas. E, portanto, isso deixa-nos também preocupados. Nós temos de pensar nas consequências da nossa atuação, porque aquilo que nos interessa é a promoção da melhoria das condições de trabalho, não é apenas a aplicação da sanção. E são todas a recibos verdes. A recibos verdes? Ou a pessoa é um verdadeiro recibo verde ou não é? Passa recibos verdes, mas eu fiz um seguro aos trabalhadores. Aos trabalhadores? Sim, aos trabalhadores. Portanto, é que um recibo verde não é um trabalhador, é um independente. Se calhar esta situação vai ter que ser revista. Se calhar vai ter que ser alterada. Eu já estou a pensar em alterar, que aliás, já estou a pensar em pôr já. Vamos ter que inscrever a senhora na Segurança Social. Não, eu trabalho para ser trabalhadora. Ela é uma trabalhadora efetiva, já passaram 90 dias ela já passou o período experimental. Portanto, ela será admitida como trabalhadora efetiva. Foi assim que Manuela Ferreira viu garantido o primeiro contrato efetivo da sua vida. Chegou de Coruche há um ano, viveu sempre entre o desemprego e o trabalho no campo. Mesmo nas finanças, foi esta informação que me deram. Abrem a atividade e a compostação de serviços, na parte da limpeza, e as pessoas passam ao recibo verde. Fátima Biguino enfrentou o medo de criar a sua própria empresa no início do ano, quando se cansou de trabalhar para outros em situação precária. Estava tempo sem receber ordenado, não recebemos ordenado a tempo e horas. Trabalhava em quê? Em limpeza, exatamente na mesma situação. A recibos verdes? Não, nesta agora ultimamente estava a contrato, um contrato de trabalho de 6 meses. O marido, José Biguino, é camionista. No fim do dia pegou em esfregonas e vassouras e veio ajudar a mulher e a pequena empresa familiar. A filha, Soraya Biguino, também está contratada a recibos verdes. O namorado veio ajudá-la. É uma economia familiar, não é? Portanto, nós aqui temos alguma sensibilidade, tendo em conta também o volume de negócios da empresa e a própria dimensão desta empresa. O Estado também não pode passar impune nesta situação, não é? Não pode pôr e dispor da vida das pessoas
e usar os nossos melhores anos, não é? A arqueóloga Maria João Sousa pôs o Estado em tribunal, pede uma indenização e a integração nos quadros Luís Gaspar. Não quer dizer que o Estado nos albergue para toda a vida, só que a pessoa exerceu um trabalho digno e isso tem que ser reconhecido. E não é, de um dia para o outro, chamarem-nos e já não precisamos de vocês. É só isso. Maria João Sousa e João Pacheco não se conhecem, mas partilham a Vista e o bairro da Graça, em Lisboa. Têm também em comum, como grande parte dos trabalhadores a recibos verdes, uma dívida à Segurança Social, porque, independentemente do que ganham, são obrigados a descontar, no mínimo, 150 € por mês. Nunca paguei um ano inteiro. E só houve meses que eu paguei, quando tinha dinheiro pagava, quando não tinha não pagava, quando às vezes recebia reembolso do IRS e ia amortizar. A minha parte do dinheiro servirá para pagar dívidas à Segurança Social. Parece-me que é um fim bastante nobre. Mesmo que eu venha a pagar essa dívida toda à Segurança Social, não deve ser estou a pagar o mínimo, quer dizer que no futuro vou receber uma pensão miserável, não é? Portanto, quando eu estiver na idade da reforma, vou estar com os meus problemas que tenho na idade útil. Logo se vê. Estamos a ver. Temos que lutar dia a dia, sabendo que a vida do precário é assim. Eu não me conformando, ela também não, mas pronto, sabia levar a miúda e tem receio. Acima de tudo, o que eu nunca calçarei as pantufas, lutarei sempre contra essa sociedade capitalista caduca e velha e que destrói os trabalhadores. E é bom de lembrar que as empresas que têm maior nível de produtividade e competitividade em Portugal são as empresas que respeitam a lei e a negociação coletiva. Esta situação que o mundo está a viver de dificuldades também foi produtora de instabilidades, de inseguranças. Foi em nome disto que se precarizou o trabalho, que se vão cortando direitos no trabalho nos países mais desenvolvidos. É o sistema que tem que ser alterado. Existem muitas relações de trabalho assentes em contratos estáveis que estiveram e estarão em riscos elevados de precariedade. Aquilo que nós temos que fazer é tornar a nossa sociedade e as mulheres e homens do nosso país mais qualificadas. Essa é a resposta de fundo. Não há aposta na formação com precariedade. Nem os trabalhadores que estão precários apostam, não sabem o seu futuro, nem as empresas apostam na qualificação destes trabalhadores. Quando falamos dos jovens a entrar no mercado de trabalho, estamos a falar em mais de 80% são contratos precários. E, portanto, aquela geração, que é a geração melhor preparada, melhor qualificada, é uma geração que depois vai desqualificando com esta sucessão de contratos a prazo. Não se desqualificam todos porque muitos vão para o estrangeiro e migram. Ou ainda formas mais precárias para fugir à situação. Ou ainda formas mais precárias de trabalho. Quer dizer que nos outros países a situação é melhor. É fundamental. Ganham mais? É fundamental. Naturalmente que sim.